Tá na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira, Sport oficializa terceiro reforço da era Daniel Paulista. Grande abraço, boa noite para você, Vinícius Calado. Exatamente, Maílson, um nome que trouxemos há cerca de 2 semanas atrás, mas que o Sport só oficializou hoje à tarde. Trata-se do lateral esquerdo Kevson, de 21 anos, que chega por empréstimo do Santos até o final de 2025. O jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, está apto, já treinou com o elenco e pode já estrear, já ficar à disposição do Daniel Paulista no jogo da próxima segunda contra a equipe do Juventude. Só para a gente dar uma refrescada na memória do torcedor, Vinícius, os 3 reforços já oficializados, por favor. 2, inclusive, já apresentados à torcida e à imprensa. O primeiro deles, anunciado, foi Gabriel Vasconcelos, goleiro que chegou por empréstimo do Vitória da Bahia, empréstimo até o final de 2025. Pedro Augusto foi o segundo reforço oficializado pelo Sport, meio-campista, rescindiu com o Fortaleza e assinou em definitivo com o Sport até o final de 2026. E hoje, Kevson foi oficializado. Dos 3, o único ainda que não foi apresentado à torcida e à imprensa, mas Gabriel Vasconcelos, goleiro, Pedro Augusto, meio-campista, e Kevson, lateral esquerdo, são 3 reforços do Sport oficializados até aqui desde a chegada do Daniel Paulista. Ô Diegão, 3 reforços, quem chega dos 3 aí com uma possibilidade maior de brigar pela titularidade? E uma rápida avaliação, né, sobre o Sport nesse mercado com esses 3 reforços. Sobre o mercado, Maílson, eu acho que o Sport vem fazendo uma procura muito tímida, uma movimentação muito lenta, muito discreta, em termos de reforçar o elenco, até porque houve uma debandada de jogadores, né? São 10, 11 saídas e apenas 3 chegadas, né? 4 contando com o meio-campista que está para vir do futebol europeu. Mas ainda assim, o Sport poderia ter sido um pouco mais ousado. Está numa Série A. Fez investimentos muito elevados, até um pouco mais arriscados do que o normal, e está pagando o preço. Mas sobre esses 3 jogadores que já foram confirmados, que o Vinícius trouxe para a gente, eu diria que desses, o Gabriel Vasconcelos está um pouquinho à frente do Pedro Augusto e também do Kevson. O Gabriel é bom goleiro, né? Tem experiência no futebol italiano e vai ser uma briga boa com o Kaique França, né? Não é à toa que ele veio do Vitória, né? Veio de empréstimo, mas justamente para poder ser observado e, consequentemente, pode muito bem ter uma espécie de rodízio, né? Um rodízio, como é que eu posso falar? Uma alternância de posicionamento, né? Ora o Kaique França, ora o Gabriel, enquanto que o Pedro Augusto e o Kevson chegam para compor o elenco, mas não descarta a possibilidade deles serem aproveitados. Agora, Vinícius Calado, atacante deixando a Ilha do Retiro e outro chegando para a equipe rubro-negra da Praça da Bandeira, Vinícius Calado. Você arrisca o atacante que está saindo do Sport, Maílson? Será que ele começa, o primeiro nome dele com a letra C e o segundo nome dele começa com a letra A? Veja, Maílson, menos de 48 horas atrás, Carlos Alberto, que o Sport fechou o negócio para contratá-lo com o Botafogo para pagar cerca de 15 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Não quer dizer que o Sport já pagou os 15 milhões. Foi uma compra parcelada. Aí cerca de 1 ano e meio o Sport vai pagar esse valor. Mas é um valor substancial que o Sport desembolsou para tê-lo. E aí cerca de menos de 7 meses completados, né, do ano de 2025, Carlos Alberto, de tão contestado, de tão mal que atuou, ele, nesse momento, ele está deixando o Sport para ir para a equipe do Cuiabá, e na contramão da saída do Carlos Alberto, da ida para o Cuiabá, quem está vindo para o Sport é Derek Lacerda, também atacante. É coincidência, Maílson. O Carlos Alberto tem contrato com o Sport até 2028, como a gente disse lá, emprestado, e o Derek Lacerda tem contrato com o Cuiabá também até 2028, vem emprestado. Os clubes não confirmaram, mas o que a gente tem de informação é que não haverá nenhum tipo de custo, nem para o Sport receber o Derek Lacerda, nem o Cuiabá receber o Carlos Alberto por empréstimo. E aí, meu querido Diego Eduardo, Carlos Alberto. Muito obrigado, foi uma satisfação conhecê-lo. Agora que consiga seguir a carreira no outro clube, porque aquele lance contra o Ceará, que ele tem uma bola limpa no cruzamento na área, ele manda de canela. Então ele fez uma atuação
terrível, né? A participação do Carlos Alberto acabou sendo minada não apenas nesse jogo, mas sim em outros da Série A. Então, ele acabou sendo sim, um investimento de altíssimo risco pelo esporte, né? 15 milhões de reais, que foram, para mim, mal empregados, né? Veio do Botafogo, pouca minutagem por lá, chegou no esporte e não agradou. Então, que ele consiga reencontrar seu caminho na equipe do Cuiabá. E, para mim, chega um centroavante que eu até me atrevo a dizer que vai ser e pode ser mais útil que o próprio Carlos Alberto, né? O Derek tem 1,90 m, né? Um centroavante, veio da equipe da Ponferradina da Espanha, né? O Cuiabá o comprou junto ao clube espanhol, tem esse contrato longo e marcou 8 gols nessa temporada. Não é um titular absoluto por lá, mas seria assim, mais acionado no time mato-grossense, mas já que vai ter essa troca, né, de um jogador para o outro, eu acho que sim, ele vai poder contribuir com o esporte. É mais um centroavante que o time ganha e pode fazer sim uma concorrência boa com o Pablo e também com paciência. Agora, 2 atletas não treinaram e seguem como dúvida para o jogo contra o Juventude, Vinícius Calado. Veja, Maílson, você pediu para relembrar o torcedor que podia estar esquecido dos reforços que foram oficializados até aqui. A gente relembrou do Gabriel Vasconcelos, que foi apresentado hoje oficialmente, o Pedro Augusto, que foi apresentado semana passada, Kevson, que foi anunciado hoje. A gente reforça, os 3 já estão regularizados, o Gabriel Vasconcelos e o Pedro Augusto desde ontem, e o Kevson na tarde de hoje. Esses 3 devem ser relacionados e devem estar já à disposição no jogo de segunda-feira contra o Juventude. A delegação do esporte viaja amanhã, treina pela manhã e depois viaja para o Rio Grande do Sul. E nessa delegação, Maílson, não deve contar novamente com Pablo, que já não foi opção contra a equipe do Ceará, devido a um problema na panturrilha. Pablo deve seguir mais uma vez de fora. E Hereda, que jogou até aquela última rodada da Série A para o Sport, 1º de junho, contra o Mirassol, foi para o recesso. Quando voltou, ele ficou alguns dias sem treinar com o elenco. Ele fez um tratamento intensivo para se recuperar de um incômodo na região do pubis. Você vai se lembrar que colocamos Hereda como dúvida para o jogo com o Ceará, e até no dia a informação é que o Hereda não ia para a partida. Desceu com a delegação, foi para o jogo, foi bem, mas no jogo contra o Ceará voltou a sentir um incômodo na região do pubis. Hoje, Pablo e Hereda não foram para campo, não treinaram lá no CT, então a tendência natural é que eles não estejam à disposição para o jogo da segunda-feira. Hereda é o principal desfalque do esporte para essa partida, Diego Eduardo. Concordo com você sim, Maílson. Eu ratifico. O Hereda, para mim, é um jogador tecnicamente importante do lado direito de defesa, né? Um jogador que apoia muito bem, né? Tem um bom cruzamento, tem um bom passe. E quando ele sentiu no jogo contra o Ceará e entrou o Matheus Alexandre, o esporte já perdeu mais força. No segundo tempo não foi bem, no contexto geral do esporte, mas o Hereda era aquele jogador que podia dar mais suporte, podia dar mais uma opção para a equipe rubro-negra. Não foi isso que aconteceu. Agora, aproveitando, Maílson, sobre essa situação, para o jogo contra o Juventude, vai ter que ser o Matheus Alexandre. Não tem outra opção. Não tem outra escolha o Daniel Paulista. Agora vai ter que se sobressair e, com certeza, limpar essa imagem má, né, deixada pelo Matheus com relação às atuações e poder fazer frente e buscar essa primeira vitória na competição. Dá para montar já um esporte aí, uma espécie de esboço do esporte para segunda-feira? Veja, Maílson, a gente pode se basear no time da última quarta, com Kaique França, Hereda não jogando, que deve acontecer, como o Diego disse, a opção é Matheus Alexandre, já entrou contra o Ceará. A zaga deve ser mantida, Thierry e Chico, na esquerda Cariús, meio campo, Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, e no ataque, Barleta e Paciência. Não deve ter muita mudança não, basicamente a única alteração, acredito, acontecendo será na lateral direita. Não acredito numa outra mudança para esse jogo, não. Pode, por exemplo, não entrar com Paciência, colocar Barleta e Atêncio, Barleta e Romarinho, 2 atacantes de mobilidade, Sport esperar se fechar e sair no contra-ataque, mas a base deve ser muito parecida da que entrou em campo contra o Ceará. E sobre reforços, Maílson, que a gente falou agora há pouco, tem outros 2 nomes que vai ser uma questão de tempo eles serem oficializados. Além do Derek Lacerda, que é questão de tempo ser oficializado, lembrando sempre do Mateuzinho, que está vindo do futebol português do Santa Clara, já chega muito provavelmente hoje à noite aqui à capital pernambucana, e também o atacante uruguaio Juan Inácio Ramírez. Então, esses 3
reforços para o setor ofensivo: Mateuzinho, Derek e Ramires. Legal. Sobre o time base, você acha, Diego, que é por aí mesmo? O Sport não deve ter modificação, à exceção da lateral direita? Perdão. Ô Mailson, do jeito que as coisas estão andando no esporte e no momento do elenco, é o melhor que o Daniel pode oferecer. Talvez uma mudança no ataque, como bem falou o Vinícius, né? Colocar o Romarinho ao lado do Barleta, mas acho muito difícil. O Daniel é um tanto conservador com relação à manutenção da equipe base. Então, o 4-4-2, o esquema que o Sport pode oferecer para a Série A, de momento, é o que tem que ser colocado. 3 volantes do meio, formando esse carrossel, né, esse giro com o Lucas Lima, e fazer com que a bola chegue ao ataque e comece a incomodar. O Sport foi bem contra o Ceará dos primeiros 30 minutos. Depois disso, voltou a ser aquele time previsível de sempre. O Sport tem que mudar isso. Ouviu o goleiro do Sport, Gabriel Vasconcelos, que explica como chegou o convite do Leão e por que aceitou defender a equipe rubro-negra. O interesse do Sport surgiu já tem algum tempo, né? E assim, né? O Sport, ele não necessita de comentários aqui pela grandeza do clube e da camisa. Então, a partir do momento que você tem o interesse de um clube dessa grandeza e com essa camisa, surgiu o interesse da minha parte também. Quando eu tive a conversa com os profissionais que chegaram agora, o nível de profissionalismo e a conversa que eu tive com eles foi algo que me chamou a atenção e é um perfil que eu acredito que as coisas devem ser conduzidas. Então, isso foi o que me chamou a atenção para vir para cá, além como eu falei antes, né, da grandeza do clube. E, cara, eu sou mais um que chego para ajudar. Eu chego aqui para somar, eu chego para agregar junto com meus companheiros. Então, assim, a gente está falando de um esporte coletivo, não individual. Então, essa é a minha mentalidade. É mais uma peça que chega para se somar com as outras e ajudar esse mecanismo aí a funcionar.